Olá, bem-vindo ao programa Lições, Esboços da Lição da Escola Sabatina. A Lição da Escola Sabatina é um guia mundial de estudos da Bíblia e o trimestre de 2013, o primeiro trimestre de 2013, trata do tema Origens. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Rui Vieira, ele que é engenheiro e presidente fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. Tudo bem, Dr. Rui? Tudo bem. Dr. Rui, nós sabemos que o senhor tem uma relação muito estreita de militância em favor do criacionismo no Brasil e também fora do Brasil. Ninguém melhor que o senhor para introduzir a lição da Escola Sabatina desse trimestre. Esse programa será um programa apenas introdutório ao tema, porque teremos depois vários comentários e inclusive em fevereiro teremos um programa especial aqui nesse programa também sobre a questão das origens, Em Busca das Origens será o título do programa, e depois daremos mais informações a respeito disso. Mas, Dr. Rui, por que é importante estudarmos o tema das origens da humanidade, a origem do universo? Bem, eu diria que a grande importância é porque há uma série de perguntas que todas as pessoas se fazem. Por exemplo, de onde eu vim? Para onde eu vou? E a questão das origens, então, intimamente está ligada não só à pergunta de onde eu vim, mas também à pergunta para onde eu vou. A questão das origens é uma questão filosófica, na realidade. É uma questão metafísica. Não podemos dizer que essa questão das origens e também a questão do final de todas as coisas tenha algum aspecto verdadeiramente científico. É apenas uma metafísica, não é? Mas é de suma importância para nós nos colocarmos corretamente em nosso papel na sociedade, no mundo em que vivemos. Embora esse assunto, né, da criação, do criacionismo seja realmente algo que tem que ver com a metafísica, é possível dizer que o criacionismo ele consegue agregar bem os aspectos científicos e aspectos também teológicos? Sim, sem dúvida nenhuma. O criacionismo, na realidade, ele não é nem religião e nem ciência. Ele é uma posição filosófica, eu diria, metafísica, na realidade, né? É uma estrutura conceitual que permite nós lidarmos com a religião e lidarmos com a ciência. Isto é, podemos nos basear, e o criacionismo bíblico se baseia na Bíblia. A Bíblia como uma fonte de referência, como algo que foi inspirado por Deus, chegou às nossas mãos para nos dar informações que de outra forma nós não teríamos. E completando, a ciência, por outro lado, também ela é objeto de estudo no criacionismo. A atividade científica, o próprio método científico, permite conhecermos melhor a natureza, conhecer melhor os desígnios e propósitos de Deus traçados na natureza desse mundo em que nós nos achamos. Dr. Rui, o senhor, antes de se tornar criacionista, foi agnóstico. Cresceu num lar que tinha ali raízes ateístas, inclusive, né? Quais foram as evidências que o convenceram a se tornar um criacionista? Bem, na realidade foi um processo, não foi assim um estalo como o estalo de Vieira, apesar de eu ser Vieira também, né? Mas um processo no qual o início talvez tenha sido dado com o estudo de profecias bíblicas. Porque as profecias bíblicas são realmente algo assim de sumo interesse, elas abrem o interesse da pessoa, dão uma nova visão para a pessoa, e uma visão que mostra que realmente existe propósito, existe desígnio neste mundo em que vivemos, na Terra, planeta Terra criado por Deus. Mas nós vemos evidências no mundo social, político, mundo religioso, de Deus conduzindo as coisas. E o criacionismo, então, se enquadra nessa visão geral de mundo. O senhor mencionou a princípio que o criacionismo ele é uma visão filosófica também, né, com respeito às origens. Agora, o senhor poderia apresentar para nós algumas evidências assim mais empíricas, mais científicas mesmo? Estou vendo até que o senhor trouxe um fóssil aqui para mostrar para os nossos telespectadores, né? Que evidências científicas poderíamos apresentar que respaldam a visão criacionista? Olha, na realidade há numerosas evidências. Exatamente a palavra evidência é muito importante, porque já que o embate, vamos dizer assim, entre essas duas cosmovisões, duas visões de mundo, criacionista e evolucionista, é algo metafísico, é algo de natureza filosófica,
Então, nós temos de nos basear em evidências a favor de um ponto de vista ou a favor de outro ponto de vista. E há numerosíssimas evidências em todas as áreas do conhecimento a favor da posição criacionista. E, além dessas evidências propriamente ditas no mundo científico, no mundo religioso nós temos, continuando a minha manifestação anterior, evidências nas profecias. E uma das coisas que mais me tocou no início da minha carreira criacionista, com as portas sendo abertas para o conhecimento das profecias, foi saber que cientistas como Isaac Newton escreveu um livro, Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse. Realmente isso é sumamente interessante, porque mostra que é perfeitamente possível um cientista ter seus pontos de vista e aprofundar seus estudos e conhecimento naquilo que está revelado na Bíblia como profecias, para todos aqueles que se interessarem por saber alguma coisa a respeito de para onde vamos. Não é? Inclusive eu tenho aqui o livro do cientista Isaac Newton, né? As profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, que é uma evidência clara de que é possível harmonizar bem a questão da teologia, a teologia com a visão científica, né? Newton é um exemplo disso. Dr. Rivière é outro exemplo também de um pesquisador, um cientista que conseguiu harmonizar bem a visão científica com a visão teológica bíblica. Dr. Rui, fala um pouquinho para nós sobre a questão do catastrofismo, né? E o dilúvio. Lembrando ao nosso telespectador que isso aqui é apenas uma introdução muito rápida. Você vai se deliciar com a lição e com mais detalhes sobre esses temas. Mas fale um pouquinho para nós sobre essa questão do catastrofismo, dilúvio e, afinal de contas, esse fóssil que o senhor trouxe para nós aqui. Pois não, eu diria que na controvérsia entre criação e evolução, há dois temas fundamentais. Um é a questão do planejamento ou do acaso. E isso, então, tem a ver com as posições filosóficas, né, que são assumidas pelos cientistas que estudam a natureza, independentemente da ideia de que Deus exista e que a natureza seja um produto das mãos de Deus. Então, além dessa primeira questão, a segunda questão é a controvérsia entre uma posição uniformista e uma posição catastrofista para o estudo da natureza. O estudo da natureza, sob o ponto de vista uniformista, é o ponto de vista associado ao estudo da natureza, independentemente da existência de Deus. Um estudo naturalista em essência. O estudo da natureza, sob o ponto de vista criacionista, adotando um criador, um planejador de todas as coisas, ele se associa mais à visão catastrofista. As duas coisas se acoplam e permitem perfeitamente um estudo da Bíblia, do relato bíblico, e exatamente nesse aspecto é que surge a questão do dilúvio. O dilúvio é uma grande catástrofe, uma catástrofe universal relatada na Bíblia e com numerosíssimas evidências no mundo inteiro a seu respeito, não é? E uma das evidências são exatamente os fósseis, e aqui a gente trouxe para mostrar um sanduichinho fóssil muito interessante, não é? Posso mostrar aqui para os nossos telespectadores? Perfeitamente. O senhor pode falar um pouquinho a respeito desse fóssil aqui especificamente? Este fóssil é um fóssil que foi encontrado na Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe é uma formação geológica no sul do estado do Ceará, norte do estado de Pernambuco, onde se encontra o maior cemitério de peixes fósseis do mundo. Além de peixes, há numerosos outros seres animais que se encontram lá fossilizados também. Mas peixes é a marca registrada ali da Chapada do Araripe, na Formação Santana. Este fóssil que está em suas mãos realmente é um exemplar típico de fósseis encontrados naquela região, que testemunham a favor do dilúvio. Pelo que nós podemos perceber, há evidências de sobra em várias áreas do conhecimento, né? Na geologia, na paleontologia, na astronomia e por aí vai, né? Agora, o que dizer da Semana da Criação, Dr. Rui? O criacionista bíblico aceita, ele entende, ele crê no relato bíblico que diz
que a criação foi feita por Deus, né, em 6 dias literais de 24 horas. O que podemos falar sobre isso? Há evidências também disso? Olha, novamente, uma extensa lista de evidências, das quais talvez eu ressaltasse a evidência linguística. Se fizermos uma análise linguística da palavra semana, nós vemos que a palavra semana, o conceito de semana, como um intervalo de tempo de 7 dias, que não tem absolutamente nada a ver com algum aspecto astronômico, como o dia, o mês solar, o mês lunar, como o ano, que tem a ver ambos com os movimentos relativos da Terra, Lua e Sol. A palavra semana, o conceito de semana, é estranho à astronomia. Ele indica, então, algo que permanece desde o início, quando completa-se a Semana da Criação, literal, nós entendemos assim como criacionistas bíblicos, ela continuou na linguagem humana. Mesmo após todas as diversificações linguísticas, nós encontramos em todas essas línguas mais antigas, incluindo sumério, egípcio, enfim, nós temos até uma célebre Carta da Semana que foi feita por um batista do 7º dia, antes do movimento adventista ter surgido, o movimento adventista do 7º dia. É muito interessante porque ali há uma lista de 160 línguas distintas em que a palavra semana corresponde a um período de 7 dias e os nomes dos dias da semana são normalmente numerados de 1 até 7. O 7º dia é sempre um dia especial, um dia de adoração a Deus, um dia de repouso, um dia de guarda. Então, tudo isso são evidências que testemunham a favor de uma semana literal. Evidências da literalidade da Semana da Criação, inclusive dos dias da criação, sendo períodos de 24 horas, isso será também um dos temas de estudo da lição desse trimestre. Não perca. Agora, doutor Rui, nós falamos aqui sobre origens, né, criacionismo, a doutrina da criação tem muito que ver com a nossa origem, mas eu pergunto, a cosmovisão adotada pela pessoa, evolucionismo ou criacionismo, também afeta a maneira como ela vive, também tem que ver com a maneira com que ela lida com a natureza, com o meio ambiente? Sim, sem dúvida, porque se nós sentimos a responsabilidade que nos é dada através da criação, um Deus criador com propósito, objetivos específicos para os seres criados, nós adotamos uma posição diferente daquela que adotaríamos se ignorássemos a existência de um Deus criador que planejou, teve os seus propósitos. Porque daí nós não nos sentiríamos mordomos de Deus para fazer a nossa parte para conservar a criação de Deus, apesar da própria entrada do pecado no mundo, que atrapalhou um pouco os planos de Deus, evidentemente, mas nós ainda nos sentimos, como criacionistas, nos sentimos como mordomos de Deus para zelar pelo ambiente todo que Ele nos concedeu no seu planejamento deste mundo, não é, onde nós fomos localizados. Evidentemente, o projeto de Deus era um projeto de perfeição que sofreu alterações pela entrada do pecado, sem dúvida nenhuma, mas a promessa que é dada, com relação também à pergunta que fizemos logo no início, para onde vamos, a promessa da renovação desse planeta Terra. O planeta Terra se tornará novamente aquilo que ele era no início, antes de ter sido deformado e estragado, por assim dizer, devido à entrada do pecado nesse mundo. Né? Como você pode perceber, o tema da criação, a doutrina da criação, tem que ver com a nossa origem, como seres humanos, a origem do planeta Terra, tem que ver com a nossa vida diária, porque a cosmovisão que você adota, quer seja evolucionista ou criacionista, ela interfere sim no seu dia a dia, na forma como você se relaciona com as pessoas, no casamento, enfim, porque ideias têm consequências, né? E tem que ver também com o nosso futuro imediato e distante. A doutrina da criação aponta também para a doutrina da recriação, a redenção da humanidade, justamente porque Deus vai eliminar todas as chagas causadas pelo pecado
e vai trazer novos céus e nova terra. Portanto, uma doutrina muito importante, ela está na base de outras doutrinas importantes, né, a criação, e eu creio que você vai ganhar muito estudando a lição da Escola Sabatina deste trimestre, cujo tema é Origens. Dr. Rui, muito obrigado por sua participação. Fale um pouquinho aqui nesse minutinho final sobre a Sociedade Criacionista Brasileira, o que ela tem feito e como as pessoas podem ter acesso ao material, aos materiais que ela produz. A Sociedade Criacionista Brasileira completou seus 40 anos no ano passado e ela tem se dedicado a produzir material de interesse que esclareça pontos que apresentem dúvidas nessa controvérsia entre criação e evolução. Ela não é sectária, ela não é ligada a nenhuma denominação religiosa. Evidentemente, os seus diretores fundadores são adventistas do sétimo dia, mas ela é uma sociedade que aceita como associados pessoas de qualquer fé cristã, desde que aceite os princípios básicos que estão no próprio estatuto da sociedade. E ela tem publicado muito material, revistas com vários artigos, já são 86 números da revista Criacionista, que nasceu com o nome de Folha Criacionista. Apresenta também vídeos, vários vídeos da série De Olho nas Origens, da série Maravilhas da Criação. São vídeos muito interessantes, todos eles apontando para criação, para um Deus criador com projeto, com planejamento, com desígnio e propósito, independente de qualquer outra posição religiosa que a pessoa possa assumir. Aproveitando essa ênfase que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está dando ao tema Origens, o que será tema de estudos nesse ano, 2013, e também em 2014, você pode acessar então o site da Sociedade Criacionista, que está aparecendo aí em seu vídeo, e também o site da Casa Publicadora Brasileira, que é o www.cpb.com.br. Ali você encontrará comentários que estão sendo escritos, e foram escritos, né, pelo Dr. Naor Souza Júnior, que é geólogo, e por mim, e estarão ali disponíveis para você aprofundar os estudos da lição deste trimestre, cujo tema, já disse, é Origens. Eu quero apenas recordar que em fevereiro, no dia 1º de fevereiro, nós teremos um outro debate, um debate com especialistas nesse assunto. O Dr. Wellington, professor no IAN, formado em Biologia e tem um doutorado em Genética. Dr. Naor de Souza Júnior, que é geólogo, também doutor, e Dr. Rodrigo Silva, que é um especialista em Arqueologia. Teremos os três aqui para conversar sobre esse tema, o tema Em Busca das Origens. Faça seus planos de assistir, de participar, de enviar suas perguntas. Eu tenho certeza que você vai gostar desse programa. Muito obrigado por sua audiência e que Deus realmente nos abençoe ricamente ao estudarmos esse tema tão importante, o tema do criacionismo.